Olá pessoal, sou a Leandrade e hoje eu convidei Léo Ramos, que além de ser um empreendedor e a gente ter muitas histórias para contar, é conselheiro do nosso Conselho de Inovação e tem contribuído muito com a nossa causa de startups junto à Associação Comercial de São Paulo. Léo, fala seu oi. Oi. Oi, Ale. É muito bom estar aqui com você, aqui no pátio, para esse bate-papo, né, de amigos sobre associativismo, sobre trajetória, sobre empreendedorismo. Muito feliz de estar aqui. E um dos motivos que eu pedi para o Léo vir bater esse papo com a gente é porque todo mundo acha que as coisas surgem do nada, né? Que o pátio de repente virou o pátio, que o Conselho de Inovação de repente foi criado sem ter uma história, sem ter uma trajetória. As pessoas falam, a associação comercial também é um lugar de pessoas mais velhas. Tudo bem que nós estamos ficando, né? Mas eu mais, né, Léo? Tudo bem. Tô beirando ali. Tudo bem. Mas a gente tem uma história bem de jovens, né, com a associação comercial. E a minha começa assim, vou começar dando o meu depoimento, Léo. Eu tenho 25 anos de associação comercial. Eu comecei a participar da associação comercial com o meu pai e a gente vai ter esse papo, que eu convidei meu pai para fazer um papo também, para contar dessa história, mas me apaixonei pela oportunidade de poder trocar com pessoas tão interessantes, tão cedo na minha vida e que me deram atenção, me deram a mão, me deram oportunidades. De lá participei do FJE, que é o Fórum de Jovens Empreendedores. Depois fui para a Confederação Nacional de Jovens Empresários. E aí, já não tão jovem mais assim, eu tive a incumbência em determinado momento de fazer uma das reestruturações do FJE. Mas as pessoas perguntam assim, mas quantas reestruturações o FJE já teve? Um monte. E terá um monte mais, porque jovem tem um defeito. Não sei se você sabe, Léo, mas é um defeito assim que eu ainda não achei solução, que é data de validade. Ninguém é jovem para sempre. Então, o movimento jovem, por mais que você invista em bons jovens, invista na formação, eles sempre são matéria-prima para outro projeto. E o pátio é um exemplo disso, de vir com essas matérias-primas tão bem formadas da associação comercial. Mas eu encontrei nesse momento de reestruturação, eu já do lado dos tios, né, o Léo Ramos como um jovem extremamente promissor. E como isso é mais novo para você do que para mim, porque eu já tô velha, já esqueci, por que você se interessou em participar da associação comercial? Como é que você foi parar lá, Léo? Eu acho que muito da sua trajetória que você contou um pouquinho aqui tem a ver também com a minha, né? Até da questão do propósito de fazer parte de algo, como associação comercial. E eu ingressei com 22 anos, né? Entrei através de uma distrital, que é a Distrital Noroeste, que hoje tem a honra de ser superintendente. Entrei convidado pelo superintendente da época, que me viu, já me conhecia pelo relacionamento familiar, de empresários, enfim. E é uma empresa familiar, então a gente teve muito contato sempre com a comunidade onde a empresa é sediada. E desses contatos, o superintendente da época, que é o Volnoy, que me levou para a associação, me viu fazendo um discurso de apoio a um vereador na época, porque meu lado político sempre teve ligado ao associativismo. Depois a gente pode falar mais sobre isso. E me viu fazendo um discurso, falou que precisava de mim na associação. Já me conhecia desde pequeno, mas não tinha tido a oportunidade de me ver atuando de alguma forma, publicamente. E 2 meses depois eu já estava como conselheiro da Distrital, o conselheiro mais jovem da história da Distrital Noroeste, né? Que a Distrital Noroeste é Freguesia do Ó, Pirituba, toda aquela região ali da nossa cidade. E ali que eu comecei a sentir a importância do associativismo e da associação comercial. Por que eu falo da importância? Porque ele me viu fazendo um discurso, então eu sempre queria fazer algo que pudesse transformar a sociedade, que pudesse agregar para a sociedade. Isso desde muito cedo, desde adolescente.
e não achava um caminho. Né? Política, é a política partidária, é a política institucional, é a empresa, é o empreendedorismo. Então, sempre acreditei no empreendedorismo, claro, mas não me achava. E na associação eu me achei. Né? Na Distrital eu me achei porque eu vi com a capilaridade que a associação comercial tinha e tem condições de atuar para a comunidade de empreendedores e fazer do empreendedorismo uma ferramenta de transformação social. E através disso, dessa inspiração, é que eu comecei a galgar dentro da associação as posições, sempre com esse propósito, que eu acho que é o seu também, de fazer transformações na sociedade, transformar a vida das pessoas, através do empreendedorismo. E o seu primeiro cargo, assim, importante, foi o coordenador do FJE. Uhum. Aonde que isso te levou? Na verdade, antes disso, eu refundei, né, o Fórum de Jovens Empreendedores da minha distrital, em 2015. Fiz essa refundação, agreguei um grupo legal de trabalho e a gente trabalhou ali 1 ano e meio com muitas atividades, com muita coisa acontecendo e me conectando, claro, com o FJE aqui da Central, da associação. Né? E foi onde eu te conheci. Né? Você ainda não estava coordenando os trabalhos, mas estava ali sempre, como sempre integrante do FJE, você estava ali com a gente, nas reuniões, enfim. Mas aí eu estava pisando no acelerador, depois eu pisei no freio, no FJE local, fiz um sucessor e estava procurando alguma coisa, né, para continuar fazendo dentro da associação, mas não tinha nenhum posto ali. Continuava participando das reuniões do fórum aqui na Central, né, representando a minha distrital, mas não mais como coordenador lá do FJE. E, dentro disso, eu acho que com a conexão que a gente acabou estabelecendo com muita gente, o meu nome chegou ao seu ouvido. Nessa reestruturação que estava fazendo, quando o presidente, o Alencar Burti, nosso presidente, sempre presidente, te designou para poder cuidar do FJE, para poder reestruturar o FJE. E você foi conversando com um a um dos membros do FJE. Eu lembro que você me chamou, a gente conversou, acho que era... Eu não sei que lugar que a gente foi, se foi na FAAP, algum lugar, uma salinha, que a gente... Acho que foi na associação mesmo, que a gente conversou. Você fez um mapeamento lá de como você pensava o FJE, eu concordei, achei legal, achei boa a estrutura, achei bom o propósito. Só que eu não imaginava que eu ia ser convidado para a coordenação do FJE. E aí você, de repente, na reunião, foi montando todos os cargos ali, tal, coordenadores, sei o quê. Chegou o coordenador geral, falei, quem será? E aí você me chamou. E aí começou uma nova fase do associativismo na minha vida. E é muito interessante, Léo, porque eu acho que a associação comercial faz com que aflore essas vocações. Quando você disse para mim que chegou o meu nome, não chegou o seu nome, chegou a sua liderança. E isso, quando a gente tem condições de detectar, mapear e impulsionar, e eu participei de diversas gerações do FJE, eu acompanhei 25 anos aí de entidade, como é importante quando você consegue fazer isso, é a liderança que se forma nesse sentido. Mas também o como outro ciclo precisa começar, né? É importante essa mudança do grupo de jovens, essa maleabilidade, esse dinamismo, porque determinados momentos da sociedade trazem jovens diferentes. Exato. Né? Então, Exato. se parar para pensar, Marcos Nascimento, que é vice-presidente aqui comigo, viveu um momento onde os jovens foram abrir fronteiras, foram fazer parcerias com a Associação de Jovens Empresários de Portugal. Era o grande desafio deles quebrarem essas fronteiras. Hoje essas fronteiras não existem para o jovem atual. Então, como é importante a gente poder ler isso e a associação comercial sempre teve um olhar muito querido para os grupos de jovens e quando não teve, o grupo não aconteceu. Exato. Né? Porque Exato. acho que a liderança do presidente, a gente vê agora, né, o nosso presidente Alfredo investindo no Wilson, trazendo, né, um novo viés para o FJE e a importância dessa formação.